Olá, pessoal! Na nossa aula de história de hoje, vamos aprender sobre a colonização do Brasil, falar sobre a administração, governo geral, a Companhia de Jesus e a Solução Cafeeira. Então, se liga nessa história! A partir de 1530, o Brasil, que era colônia portuguesa, passou a ser ocupado e colonizado com base nas determinações de Dom João III, o rei de Portugal. Em 1532, foi fundada São Vicente, a primeira vila do Brasil, na qual foi iniciada a plantação de cana-de-açúcar. Para colonizar, administrar e proteger a colônia de invasões estrangeiras, o rei decidiu implantar um sistema de doação de terras que já havia usado em outras possessões portuguesas, as capitanias hereditárias. Em 1536, ele dividiu o território em 15 partes e as cedeu a nobres e comerciantes ricos de Portugal, que foram chamados de capitães donatários. As terras foram distribuídas entre 12 donatários. Alguns receberam mais de um lote. As capitanias eram extensões de terra muito grandes. Por isso, os donatários também doavam parte de suas terras a outras pessoas. Os lotes menores eram chamados de sesmarias e cabia a seus responsáveis, os sesmeiros, plantar, criar animais e fundar povoados, auxiliando na colonização. Donatários e sesmeiros começaram a desenvolver as plantações de cana-de-açúcar. Para se estabelecer na colônia, eles enfrentaram muitos problemas, como o alto custo das viagens, a resistência dos indígenas, a ocupação das terras e os gastos com a defesa do território. Além disso, no Brasil ainda não havia cidades nem infraestrutura como em Portugal. E os colonos sentiam falta de alguns produtos e facilidades da metrópole. Entre as 15 capitanias, 2 se destacaram: a de Pernambuco e a São Vicente. Nelas, desenvolveram-se a produção e a comercialização de açúcar, possibilitando a prosperidade desses locais. O governo geral. A partir de 1548, o rei de Portugal criou um novo sistema administrativo para a colônia, o governo geral. Por esse sistema, as capitanias continuariam a ser uma divisão política e administrativa, mas subordinadas ao governo geral. Cabia ao governador geral administrar e governar a colônia e dar assistência às capitanias no que elas precisassem. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral. Ele foi responsável pela fundação da primeira cidade, a Cidade Real de Salvador, na Baía de Todos os Santos, atual Salvador, Bahia. Essa cidade passou a ser a sede administrativa da colônia. Tomé de Souza
trouxe cerca de 1.000 pessoas, entre funcionários, soldados, padres da Companhia de Jesus, jesuítas e outras pessoas. Durante o seu governo, instalou engenhos para a produção de açúcar, autorizou expedições em busca de ouro para o interior da colônia, introduziu a criação de gado e ainda foi responsável pela vinda de muitos colonos para essas terras. Para substituir Tomé de Souza, o rei de Portugal nomeou Duarte da Costa. Com ele, vieram de Portugal outros padres da Companhia de Jesus, responsáveis pela vida religiosa dos colonos, quanto por catequizar os indígenas. Foi durante esse governo que os jesuítas fundaram um colégio em terras mais distantes do litoral e mais ao sul do território, dando origem à cidade de São Paulo. O terceiro governador-geral foi Mendissar. Mendissar conseguiu expulsar os franceses que haviam fundado uma colônia na Baía de Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro. Durante as lutas contra os franceses, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. O sistema de governadoria geral durou até 1808, sofrendo algumas alterações em relação à sua forma inicial, como os governadores gerais passarem a ser chamados de vice-reis a partir de 1640. A Companhia de Jesus é uma associação religiosa fundada em 1534 e reconhecida pelo Papa em 1540. A Ordem dos Jesuítas ficou conhecida por suas missões, com foco na catequese, várias delas aliadas à expansão marítima do século XVI, que incluiu a vinda para o Brasil. Muitos dos locais aos quais essas missões eram enviadas não tinham estrutura adequada para a divulgação da fé católica. Essa barreira era principalmente cultural. Os nativos americanos, de forma geral, não falavam a língua dos jesuítas e não tinham as mesmas ideias sobre o Deus cristão. Por isso, foi necessário ensinar-lhes o que tudo isso significava. Ou seja, os jesuítas apresentavam, além da religião católica, cultura europeia. A solução açucareira. A colonização do Brasil iniciou-se com a plantação de cana-de-açúcar, construção de engenhos e produção de açúcar pelos portugueses. O açúcar era uma mercadoria valiosa e bastante consumida na Europa. Esse foi um dos motivos que levou os portugueses a escolher a cana-de-açúcar para ser plantada em sua colônia na América. Outros motivos foram: os portugueses já tinham experiência com esse cultivo. O solo e o clima do Brasil favoreciam o cultivo. O preço de venda do açúcar na Europa era alto, o que gerava muito lucro. E os portugueses podiam conseguir mais mercados consumidores, pois o produto passou a ser apreciado por um número cada vez maior de pessoas.
Assim, a produção e o comércio de açúcar foram a base da economia da colônia, o que levou à construção de um grande número de engenhos. No começo, engenho era o nome dado apenas à área onde se produzia açúcar dentro das propriedades. Depois, esse nome passou a ser usado para designar toda a propriedade açucareira. A parte do engenho destinada à produção de açúcar era formada pela moenda, que moía a cana e extraía o sumo, casa das caldeiras, onde o líquido era cozido e transformado em melado, e casa de purgar, onde se secava o melado, dando origem ao açúcar. Como mão de obra para a produção de açúcar, os colonizadores inicialmente escravizaram os indígenas, mas depois passaram a escravizar também os africanos, que foram trazidos para a América contra a vontade deles. Os holandeses transportavam, refinavam e distribuíam na Europa o açúcar produzido no Brasil. Interessados em lucrar ainda mais com o açúcar brasileiro, durante um período de desentendimento com os portugueses, os holandeses invadiram algumas regiões do Brasil. Primeiro foi Salvador, em 1624. Depois, Pernambuco, ocupando Recife e Olinda. Essa região era justamente a maior produtora de açúcar. A Maurício de Nassau coube a administração da região conquistada, que promoveu melhoramentos no Recife, como calçamento de ruas, abertura de canais, construção de pontes, escolas, teatros, jardins e hospitais. Após vários confrontos, os holandeses foram expulsos de Pernambuco em 1654, o que causou um impacto negativo na economia colonial. No período em que os holandeses estiveram em Pernambuco, eles passaram a conhecer profundamente a produção de açúcar. Expulsos do Brasil, os holandeses foram para as Antilhas, ilhas localizadas na região da América Central. E lá estabeleceram engenhos utilizando todo o conhecimento que aprenderam no Brasil. O açúcar holandês passou então a concorrer com o açúcar português. Viu quanta coisa legal você aprendeu sobre a história do seu país? Agora, vamos fazer as atividades com muita atenção. Tchau, tchau. Até a próxima aula.